como começar. Já sei como vou terminar este filme. Nossa, que susto! Esqueci que ele pula. Recentemente, vi no TikTok uma série de fotos curta exibindo uma aranha. A sequência das imagens é a seguinte. Uma etiqueta laranja mostra uma aranha e diz: essas aranhas apareceram há alguns dias no Biedronka. E atualmente essa foto já tem mais de 350 comentários. E o caso seria simples, nem gravaria este vídeo se não fosse uma ideia que tive por causa desses comentários. Pois é, nesses mais de 350 comentários surgiu uma grande discussão sobre se é um tegenaria, se é um focus ou talvez alguma outra coisa. Quando encontramos uma aranha em uma loja, como o Biedronka ou o Lidl, especialmente na seção de frutas, todos pensam imediatamente que se trata da chamada aranha errante brasileira. Também pode ser algum Sparacidae ou outro tipo de aranha trazida para a Polônia, mas geralmente é nossa boa e velha tegenaria. Então, já que estamos no inverno em Wrocław, na noite passada finalmente nevou, e atualmente um dos poucos lugares onde podemos encontrar aranhas são ambientes internos, como residências e lojas, Biedronka, Lidl, etc. Decidi gravar um vídeo sobre as aranhas que mais frequentemente encontramos nas lojas, com ênfase especial nas aranhas errantes brasileiras que mais nos assustam quando aparecem de repente. Por onde começar? Com certeza vou terminar o episódio dizendo para vocês o que tem nesse... Dá pra acreditar que ele consegue escalar assim? Como que ele consegue subir assim? Não, só mais um pouco, certo. Por onde eu deveria começar? Certamente sei como terminarei este filme. Nossa, que susto, esqueci que ele pula. Com certeza vou terminar o filme contando pra vocês que tipo de aranha era aquela do filme e do TikTok. Aqueles que entendem um pouco de aranhas sabem o que é, pois não pode ser outra coisa além do que vocês estão pensando. Então vou contar pra vocês o que é e se havia motivo pra se preocupar. Ó, legal. Ele acabou de fazer cocô na mesa. Não sei se deu pra ver. Talvez dê pra ver isso depois no replay. Que filme é esse e se... Ouçam, vamos começar falando sobre quais aranhas vamos discutir hoje. Porque hoje vou falar basicamente de 3 tipos de aranhas, ou seja, será o gênero Phoneutria, que são as armadeiras brasileiras, será o gênero Heteropoda, porque encontrei algumas fotos que mostram que essas aranhas também são levadas para vários países, inclusive para países europeus. Também será o gênero Eratigena, conhecido como aranha doméstica. Neste caso, Eratigena atrica, a aranha doméstica maior, sobre a qual já gravei mais de uma vez no meu canal. As aranhas errantes brasileiras, conhecidas por documentários, histórias e sites na internet, são aranhas muito venenosas, potencialmente até mortais, das quais devemos nos manter afastados. São famosos justamente esses exemplos de introdução das aranhas errantes brasileiras, que em seu ambiente natural vivem em plantações de banana. Atualmente, de acordo com o conhecimento atual, existem 9 espécies de aranhas errantes brasileiras no mundo, e essas 9 espécies diferem entre si. Elas ocorrem na América do Sul e acho que também na América Central. Diferem em termos de distribuição em algumas características externas, mas aqui estamos falando principalmente de características realmente pequenas, e em geral, as aranhas errantes são difíceis de identificar quanto à espécie e também diferem em relação à potência do veneno. Existem aranhas errantes muito venenosas, como a Phoneutria fera, que em 2007 entrou para o livro dos recordes Guinness como a aranha com o veneno mais potente do mundo. Contudo, após um tempo, por causa da mudança na definição de toxicidade, isto é, da potência do veneno, ela teve que dar lugar a outra aranha famosa, a Atrax. Segundo o livro dos recordes Guinness, atualmente a Atrax está em primeiro lugar, e a fera perdeu posição. Também temos aranhas errantes com veneno mais fraco, como a Phoneutria depilata, que por sinal é uma aranha muito bonita de cor verde oliva. Mas essa aranha é interessante por outro motivo, pois é justamente dessa espécie que vem a única, até agora, confirmação de introdução da aranha errante brasileira na Polônia. Essa introdução ocorreu em 2014 em Mielix. Naquela ocasião, provavelmente em bananas, foi encontrada uma verdadeira fêmea grande de Phoneutria depilata, a aranha errante brasileira. Houve um certo pânico, e desde então as pessoas tomam cuidado, pois sabemos que essas introduções, embora muito raras, já aconteceram e continuarão acontecendo em vários países, não só europeus, mas basicamente em todos os lugares para onde essas bananas da América do Sul são enviadas, provavelmente para o mundo todo. Então, você vai para algum lugar, talvez o seu terrário, certo? Toma, vai. É assim que é com as aranhas errantes. Sobre a menor toxicidade do veneno da Phoneutria depilata, encontrei um documento que descreve os efeitos da mordida desse tipo de aranha. E lá nos efeitos temos 2 ou 3 dias de dor muito intensa.
Isso é claro, né, inchaço? Acho que também teve alguma taquicardia e outros efeitos colaterais, mas não foi uma mordida fatal. Dos sintomas mais graves que li, insuficiência renal pode ocorrer após a mordida de aranhas do gênero Phoneutria. Em casos extremos, como com a Phoneutria fera, pode levar à morte. Nada legal. E é mais ou menos assim que é com as aranhas errantes. Então, sim, esses casos de transporte acontecem, mas não são as únicas aranhas que viajam com esse tipo de carga. Outras aranhas que também podemos encontrar em casos extremamente raros são as da família Sparacidae, conhecidas como aranhas caçadoras. Já gravei sobre essas aranhas para vocês algumas vezes. E como representante dessa família, eu tenho aqui esse bonitão, que vocês já conhecem e que logo vai entrar onde eu não gostaria. Não, vai lá. Ó, subiu na câmera, tudo bem. Este aqui, meus caros, é um macho adulto de Olconia muraiensis, ou seja, justamente uma aranha da família Sparacidae. Elas são muito características por terem patinhas bem abertas, cefalotórax e corpo pequenos, de novo a mesma coisa. Ó, como ele se Não. E agora a teia de aranha sujou minha lente, que cara. É um arranjo de olhos bastante característico que vou mostrar para vocês em close. O mais interessante desses aracnídeos é que são praticamente inofensivos aos humanos. Sério, esses esparacídeos são geralmente muitos, especialmente no sudeste da Ásia tropical, e eles não representam absolutamente nenhum perigo para os humanos. Sim, aranhas podem morder com suas quelíceras poderosas, capazes de perfurar a pele humana facilmente quando apertam, mas são aranhas que geralmente preferem fugir, em vez de morder, se defender ou fazer qualquer outro tipo de espetáculo. Fique tranquilo aqui, diferente das armadeiras brasileiras. Voltando ao assunto das armadeiras brasileiras e daquele aracnídeo que há pouco estava andando na minha mão, esse aqui foi mostrado de propósito. Esta não é uma armadeira brasileira, pois sua criação é ilegal na Polônia devido ao perigo à saúde humana. Mostrei-a propositalmente, já que essa espécie é confundida com armadeiras, embora nunca tenha ouvido relatos de importações acidentais. Trata-se de uma fêmea jovem de Cupienius salei, já bem grande e bonita. Elas são muito similares às armadeiras, diferindo apenas na coloração. Habitam a mesma região e ambientes semelhantes, o que aumenta a chance de confusão entre as espécies. Algumas pessoas também chamam essas de aranhas banana, assim como as armadeiras. Outro nome é aranhas bromélia, porque elas vivem nas bromélias. Não sei a origem do nome, mas os cupiênios existem, porém são muito menos venenosos. O veneno delas não causará grande dano e não há razão para temer criá-las, porém são rápidas e saltam. Vocês viram, eu me assustei no primeiro pulo. Os Wallensack se comportam de forma semelhante, mas pior. Sério, Wallensack são pequenos diabinhos ambulantes. Eles se comportam de forma incrivelmente defensiva. É pura maldade andando sobre 8 patas. De verdade. Essas aranhas aí são assustadoras, elas pulam, elas enfrentam, elas não deixam barato e junto com o potencial do veneno delas, são verdadeiras máquinas de matar. Insetos, aracnídeos e eventualmente pessoas. Portanto, não se deve mexer com as armadeiras e eu realmente não invejo aqueles que em 2014 tiveram contato com essa Phoneutria em Milix. Esse bicho não presta, a aranha é pura maldade. Diabo! Já falei mal das Wallensack, já disse que essas aranhas da família Sparacidae são super inofensivas. Agora vamos para o terceiro caso, onde encontramos aranhas nas Biedronka, Lidl e assim por diante. E esse é o caso mais comum e geralmente também causa mais pânico. Esses aracnídeos, é claro, são as Tegenaria. Isso mesmo, Tegenaria, ou seja, do gênero Eratigena, do gênero Tegenaria. São aranhas que, por serem sinantrópicas, ou seja, vivem próximas das pessoas e, pelo fato de que no inverno procuram abrigo, muitas vezes esse abrigo acaba sendo um supermercado. E é exatamente uma Tegenaria dessas que aparece nessa foto do TikTok. Isto, caros, é uma fêmea adulta da Tegenaria maior, ou Eratigena atrica. Nos comentários, algumas pessoas argumentaram que não pode ser uma fêmea adulta de Tegenaria, pois a aranha parece muito grande em comparação com a folha de tamanho A4. Tudo bem, só que não dá pra ver nenhum dos lados dessa folha, então como é que vocês sabem onde ela termina? Esse argumento não faz sentido. E isso aqui é simplesmente um Tegenaria. Beleza, mas só pra não parecer que algum cara aleatório e careca na internet tá dizendo pras pessoas: ei, olha, isso é um Tegenaria, então tem que ser verdade. E, por exemplo, não é uma armadeira brasileira. Eu vou tentar simplesmente provar pra vocês que é um Tegenaria, porque com essa foto provar isso não é nada difícil. A característica mais importante é que, comparando com uma armadeira brasileira qualquer, como mostrado na foto ao lado, elas são bem diferentes. Essa é a cara do que tememos, né? Esse é do gênero Phoneutria. E aqui está o nosso camarada. Então, se olharmos de perto, talvez façamos assim. Se a gente olhar de perto, essa aranha aqui, não dá pra ver direito a linha dos olhos, mas a linha dos olhos dela é completamente diferente desse outro gênero. O legal das aranhas é que diferentes famílias de aranhas, e existem muitas famílias de aranhas, têm uma disposição dos olhos muito diferente no cefalotórax, certo?
Pela disposição dos olhos, é possível deduzir com qual família ou grupo de famílias estamos lidando. Nos Vauensacos, que pertencem à família Ctenidae, temos uma situação muito fácil de identificar, porque sempre, mas sempre mesmo, há 4 olhos grandes dispostos em um quadrado quase perfeito. No gênero Eratigena não existe isso, e mesmo com uma foto assim, que está borrada, aqui nada se forma claramente nesse tipo de quadrado. Na minha opinião, essa característica desclassifica essa aranha como um Vauensac. Outra característica são essas linhas que descem da linha dos olhos até aqui à base das quelíceras. E essas 2 linhas aparecem praticamente em todos os Vauensacos pelo que eu vi, mas nessa foto nenhuma dessas linhas está absolutamente visível. Outra coisa é, vejam como esse aranha tem pelos nos pedipalpos, que são completamente diferentes das aranhas do gênero Phoneútra. Aqui é mais como uma pelagem, enquanto nas aranhas eratigenas são apenas espinhos individuais de pelos que ficam espetados. E outra coisa é a coloração. Vejam como essas aranhas do gênero Phoneutria são coloridas. Elas possuem listras e cores, sendo esta cinza, marrom e preta, sem nada especial. E esse é outro sinal de que é uma aranha doméstica comum. E também essas características como proporções, cores, como são as quelíceras da aranha doméstica, pois vi comentários afirmando que uma aranha doméstica nunca teria quelíceras tão grandes. Pois é, claro que tem. Claro que tem, só que poucas pessoas olham de perto para essa aranha doméstica e percebem que ela tem quelíceras enormes. Mencionei as características mais importantes para convencer que o que foi encontrado no Biedronka não é uma armadeira brasileira heteropoda ou outra espécie exótica da Ásia ou América do Sul, mas sim nossa comum aranha doméstica nacional. Aranha. Basicamente é isso. Espero que este material possa ser útil para alguém no futuro, pois como vocês sabem, situações de encontrar uma aranha em frutas já aconteceram várias vezes. Talvez a pessoa que encontrar essa aranha olhe este material e descubra que era uma aranha errante, doméstica ou outra coisa. Isso esclarecerá toda essa confusão. De minha parte é só. Obrigado por assistir. Tchau.